porque a cada dia ficamos surpresos com a quantidade de irmãos e irmãs que estão hoje fazendo parte da minha, da sua, da nossa lista de oração. Mas eu queria conversar a respeito de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. E eu queria começar fazendo duas perguntas, creio com a mesma resposta. Por que o sepulcro está vazio? Isso aí é pergunta do Enem. Por que o sepulcro está vazio? Vixe, que homem. Por que o sepulcro está vazio? Amém. Por que a cruz está vazia? Porque Jesus ressuscitou. Mas eu preciso dizer uma coisa a você. É muito fácil dizermos isso, conhecendo já a história, não é? E eu quero situar a mim e a você há 2000 anos atrás, dentro desse fato. No domingo pela manhã, expectativas, medos, diante de tudo aquilo que ainda ocupava a mente dos discípulos, das mulheres, por toda a cena que eles haviam presenciado na sexta-feira, quando o mestre, aqueles confiavam, criam piamente, que seria o grande libertador, o grande general, o grande conquistador que pudesse libertá-los do jugo dos romanos, agora estava morto. Aquela cena ainda existia, ainda perdurava em seus corações. O Cristo submetendo à prisão, ao açoite, ao julgamento, à crucificação e por fim à morte. Quando olhamos para o túmulo está vazio sim, porque Jesus ressuscitou. Quando olhamos para a cruz também está vazia, porque o Jesus que nós cremos também ressuscitou. Mas se ali eu estivesse, há 2000 anos atrás, em pleno domingo pela manhã, e dar um encontro de Jesus, junto com aquelas mulheres, qual teria sido o meu comportamento, o meu pensamento, a minha atitude? E eu quero desafiar a mim e a você, ainda que eu não veja, ainda que você não testemunhe, ainda que você não presencie, continuemos crendo que Deus tem poder para restaurar vidas, transformar circunstâncias. O sepulcro está vazio, a cruz não é sinal de derrota, porque o nosso Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. E o texto que nós vamos ler se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 1 a 3. Vou ler na Nova Versão Internacional. Os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. O texto também vai ser projetado, e aqueles que quiserem acompanhar também pela projeção também poderão fazê-los. E a palavra do Senhor diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabe, irmãos, a cada dia, inquietações, medo, frustrações têm batido à nossa porta. E aquela pergunta que surge do Chapolin: quem poderá nos defender? Não é assim? Estou vendo que os irmãos não assistem não, pastor Vitor, o Charles não, está vendo o Chapolin não. Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado, em nome de Jesus está repreendido. É Jesus. E é tão bom quando a gente pode encontrar resposta dentro da palavra, mas o desafio que Deus coloca diante de nós é experimentarmos condições, situações, circunstâncias que nós temos experimentado, que nós temos vivido, não fruto apenas de um texto bíblico no qual eu preciso crer que isso aconteceu conforme relato bíblico, mas crer porque eu tenho experimentado dessa certeza. Aquelas mulheres esperaram passar o sábado e logo pela manhã se prepararam e foram ao sepulcro, e elas traziam uma grande inquietação. Nós vimos a pedra ser removida, Jesus ser colocado dentro do sepulcro, mas existe uma grande inquietação. A pedra é muito pesada, e quem vai nos ajudar a remover a pedra? Sabe, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu começo a imaginar que provavelmente esse foi um dos assuntos mais comentados no WhatsApp das irmãs ali de Jerusalém. Você viu o tamanho da pedra? Muito grande. Será que a gente vai precisar de ajuda dos homens? Será que a gente vai precisar de ajuda de um grupo que possa remover a pedra? A gente percebeu como foi difícil para os soldados fecharem a porta do sepulcro com aquela
com aquela pedra. Talvez elas dormiram do sábado para o domingo nessa expectativa. Olha, nós estamos preparando as especiarias. Mas vai ser difícil. Expectativas que muitas vezes colocam em risco os planos e projetos de Deus para as nossas vidas. Não sei para onde você tem olhado. Se é para a pedra do sepulcro, se é para o impedimento segundo as nossas mãos e as nossas forças, ou naquele que prometeu e é fiel para cumprir. É tão bom quando a gente pode ler a Bíblia e encontrar nela verdades preciosas, que fortalece a nossa fé, que nos dá cada vez mais a confiança de que Deus que fez no passado, continua agindo no presente, mas esse é o grande desafio. Conhecer, crer no final da história, antes da história ter sido escrita, redigida, experimentada. E eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 verdades, nas quais eu quero desafiar a mim e a você, a continuarmos enxergando poder naquilo que parece ser fim, vitória naquilo que parece ser derrota, esperança naquilo que parece ser frustração, e o milagre naquilo que já parece ser tempo perdido. Primeira lição que eu quero compartilhar: Deus, muitas vezes, tem nos permitido enfrentar situações adversas, mas logo passamos a questionar o seu cuidado. Logo começamos a questionar: por quê? Por quê? E a gente começa a olhar pela espécie, pela qualidade, pelo perfil. Logo eu, como diz o salmista no Salmo 73, realmente Deus é bom. Mas se eu não tomo cuidado, eu resvalo meu pé e caio. Mas olho para os arrogantes, estão sempre donos de si. Olho para os violentos, estão sempre felizes. Olho para os corruptos, estão bem bem-sucedidos. Mas quanto a eu, quanto a mim, o que me vale continuar servindo a Deus, vivendo situações adversas como eu tenho enfrentado? E o texto que lemos, lá no capítulo 16, nos versos 2 e 3, exatamente assim como lemos no início. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E eu fiz questão de buscar o texto correlato, lá em Lucas capítulo 24, verso 1, e veja como Lucas registra esse fato. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Por favor, pode grifar. As especiarias aromáticas que haviam preparado. No começo do dia, no domingo, primeiro dia da semana, elas se empenharam, se esforçaram, se apressaram. Mas nós vamos, com certeza, embalsamar o corpo do nosso mestre. E ali poder experimentar da sua presença, ainda que sem vida. E quantas vezes, irmãos, nós começamos a projetar situações as mais diversas, diante de fatos que muitas vezes batem a nossa porta. Já estou vendo, pastor, eu já estou vendo, eu já consigo vislumbrar, e a gente começa a sofrer a partir do momento que vou para o médico. Não sei nem qual foi o resultado do exame, não sei nem qual foi o resultado da minha entrevista, mas já estou sofrendo. Eu consigo ver, olha. E quantas vezes nós perdemos a bênção do Senhor, porque já entramos derrotados numa partida? Me lembro de uma ilustração muito interessante. Fala de um senhor velho, que tinha um belo cavalo, um cavalo branco. Havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho: mas que desgraça, seu cavalo foi roubado. E o velho respondeu: calma, não cheguem a tanto, simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. O resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta, e não apenas isso, ele trouxeram uma dúzia de cavalos selvagens consigo, e novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você tinha razão, não era mesmo uma desgraça, e sim uma bênção.
E o velho disse: vocês estão se precipitando de novo. De novo. Quem pode dizer ser uma bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana e mais tarde ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. E as pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. E não é que você tinha razão, velho. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das duas pernas. E mais uma vez o velho disse: mas vocês estão obcecados por julgamentos, hein? Não se adiantem tanto. Digo apenas que o meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma bênção. Aconteceu que depois de algumas semanas o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do jovem. E eis que foram para a guerra e morreram. Quantas vezes nós estamos percebendo derrota, onde Deus está nos dando a oportunidade de ser bênção, oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de dependência do Senhor. Nós não podemos desacreditar em um Deus que continua fazendo milagres, como o pastor Antenor acabou de relatar, na vida do nosso Rodrigo Café, um milagre em pessoa, e muito mais ainda, Deus consegue fazer milagres nos dias de hoje. E aquelas mulheres ficaram a madrugada do domingo, logo cedo no domingo pela manhã, preparando as especiarias para que ali pudessem embalsamar o corpo do mestre. E a primeira lição que eu aprendo do texto é que quando a ansiedade toma lugar em nossas mentes, tudo que Deus prometeu passa a não ter nenhum sentido. E a gente já não consegue mais dormir. E a gente já não consegue mais se alegrar, porque amanhã tem um resultado. Amanhã, e esse amanhã tem tomado a nossa paz, o nosso sono, o nosso humor. A ansiedade começa a ocupar espaço que antes devia ser ocupado pela confiança em Deus. O texto traz, versículo 3, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Inquietação que marcou a vida daquelas mulheres. Inquietação que, quem sabe, perdurou durante o sábado, o domingo, até o domingo pela manhã, e elas saíram de casa. Olha, nós estamos saindo de teimosas que somos. Mas se nós não tivermos a ajuda dos homens, não adianta nem chegar com as especiarias, porque os soldados não vão nos ajudar. Afinal de contas, tem uma pedra na frente. Sabe, irmãos, a fé em Deus não nos engana. A pedra estava posta, mas não podemos desacreditar de um Deus que tem poder para remover pedras. A fé não nos engana. Olha, não diga você tem nada, não tem. Tem sim uma doença, mas em nome de Jesus você será curado, para a glória de Deus. Aquelas mulheres apenas olharam para a pedra. Para onde é que você está olhando? Para onde é que eu estou olhando? Para as minhas limitações, para as minhas dificuldades, para os meus impossibilidades. A ansiedade toma lugar daquilo que precisa ser ocupado pela presença do Senhor. Quando a frustração começa a dar as cartas, os planos e projetos de Deus passam a ser desacreditados. E lá no versículo 4, elas testemunharam daquilo que traziam como inquietação. Viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E o que poderia ser grande alegria? Ah, que bom! A pedra foi removida. Já não temos mais uma dificuldade, mas aquilo ali passou a ser uma inquietação. Por que a pedra está removida? Porque a pedra foi removida. Não era para ela estar aqui, era para ter na porta do sepulcro. E isso começa a angustiar o nosso coração em função daquilo que Deus está fazendo, mas muitas vezes a gente desconfia até do milagre. Deus está fazendo a obra. E nos pequenos detalhes a gente se prende e diz: por que essa pedra foi removida? Eu não devia estar aqui. Começa a enxergar pelos olhos da fé que Deus já começou a realizar o milagre. Aquilo que era o grande empecilho, aquilo que era a grande dificuldade, aquilo que as impedia de entrar no sepulcro e cumprir o desejo que elas viam sair de casa. A pedra está removida. Mas agora o problema é: por que a pedra foi removida? Essa pedra não devia estar aqui, essa pedra devia estar na porta do sepulcro. Percebe, irmãos? Como muitas vezes nós somos difíceis
na relação com Deus. Louvado seja Deus pela sua paciência. Como crianças pequenas, indefesas, Deus continua nos conduzindo por aquilo que é a sua vontade. O problema é pedra. A pedra foi removida. Mas agora está preocupada porque a pedra foi removida. Não era... O que é que você quer? Você não queria que a pedra tivesse sido removida? A pedra foi removida. Mas agora, por que a pedra e por quem a pedra foi removida? Percebe, irmãos, que a cada dia a gente encontra um obstáculo para a gente fazer o mais fácil. Confiar em Deus. Olha, já saiu o resultado. Ela deu benéfico, ou deu benigno, mas eu não estou confiando. Cuidado com a leitura que você faz daquilo que é a ação de Deus nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. E a gente está sempre com o pé atrás. Está sempre desconfiado daquilo que Deus vai fazer e está fazendo. Olha, mas cuidado. Mas encontra uma terceira lição. Quando a preocupação passa a dirigir nossas vidas, o controle sai das mãos de Deus. E já começa a pensar como é que eu vou fazer. Eu preciso resolver, amanhã eu já preciso tomar a frente e resolver. À noite eu entreguei a Deus em oração, Senhor, toma a frente. Aquela consulta, Senhor, toma a frente, usa aquele médico para que o que ele possa declarar, o que ele possa ler naquele exame, possa ser para a glória do Senhor. Lá quando acordamos, tomamos o problema de Deus e digo, olha, eu vou resolver isso. Eu vou lá, eu vou criar coragem e vou lá. Quantas vezes agimos assim como essas mulheres? Frustração, ansiedade e agora a preocupação. O versículo 5 do capítulo 16. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Mas pastor, quem não ficaria? Todos nós. Mas muitas vezes nós queremos fazer leituras antecipadas daquilo que Deus está fazendo. Não, faça isso não. Continue crendo. Sabe, Naamã, não são 4 mergulhos, são 7, mas também não são 8. Não comece a frustrar os planos de Deus antes que o cronograma de Deus se cumpra. Não são 5 milagres, são 5 mergulhos, Naamã, são 7. Enquanto os 7 não forem dados, o milagre não acontece. E muitas vezes a gente quer tomar um remédio e o médico passa 30 comprimidos. E a gente já quer no primeiro ser curado. E se você é como eu, no 4º, 5º comprimido, quando o problema desaparece, a gente encosta o remédio para lá. Não, já estou curado. Mas são 30 dias. E muitas vezes a gente quer antecipar aquilo que Deus tem para nós, que não é um plano para hoje, para agora, mas para a nossa vida inteira. O que Deus tem para você e que Deus tem para mim, não é para hoje, não é para amanhã, é para a nossa vida inteira, para que a gente possa aprender a confiar e a caminhar lado a lado com esse Deus. Se o problema era pedra, foi removida. Se o problema era Jesus presente, Jesus não está, mas tem lá um jovem vestido de roupas brancas. E isso causou mais inquietação e preocupação nelas. Mas encontra um 4º inimigo. Quando a decepção bate à nossa porta, tudo que ocorre em seguida passa a não fazer o menor sentido. Porque a gente tem tudo pronto. Olha, Senhor, vai ser desse jeito, vai ser assim, vai ser assim. Lembra de Marta? Capítulo 11 de João. Elas mandam avisar Jesus que o seu irmão, ou que aquele a quem Jesus amava, estava doente, estava enfermo. E Jesus ainda demora propositalmente onde estava. E quando chega lá, Lázaro já havia morrido, já havia sido enterrado. E Marta vai ao encontro de Jesus, aquela generala, a irmã mais velha. Maria fica em casa. E Marta já traz um discurso pronto. Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar no último dia. Eu sei. E ele começa a passar receita para Jesus daquilo que Jesus precisa ser feito e que puder servir como consolo para a sua alma.
Quantas vezes você quer ensinar a Deus como fazer? Quantas vezes eu tenho ensinado Deus como fazer? Senhor, já sei. Olha, vai ser assim, assim, eu já começo a ver, enxergar a derrota diante daquilo que aparece. Conheço gente que recebeu o exame e foi lá para o Google e descobriu alguns termos que não sabia ao certo o que significava e não conseguiu dormir aquele final de semana. Chegou no médico na segunda-feira, não é nada, mas aqui, não é nada não. E eu que perdi o sono, perdi o apetite, perdi o humor, preocupado com esse termo aqui que eu não sabia do que se tratava. E a gente já começa a vislumbrar aquilo que está por vir, por falta da nossa confiança no nosso Deus. E lá no versículo 6, o varão de branco disse: não tenham medo. Tenha medo não. Eu sei que você está com tudo pronto na sua mente, tudo bem elaborado, todo o cronograma já refeito, revisto, revisado, tudo está pronto. Mas saiu frustrado, não deu certo. Confie que nada pode fugir do controle do Mestre. Por isso, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sua vida, a minha vida, nossas vidas estão no cuidado, no controle do nosso Mestre. Eu sei que é muito fácil falarmos de alguém, ou trazer, quem sabe, solução para alguém, diante de situações que eu não tenho enfrentado. Mas não tem coisa melhor de que continuar confiando no mesmo Deus, um Deus que continua agindo, um Deus que continua sendo poderoso para transformar situações adversas. Mas encontro uma segunda lição nessa experiência dessas mulheres aflitas, preocupadas, ansiosas, preocupadas com tudo que estava por vir, ou com tudo aquilo que estava acontecendo. Deus está sempre nos concedendo preciosas oportunidades de virarmos a página, escrevendo uma nova história. E aí eu quero ler os mesmos textos dentro de uma outra percepção. Não sei se aconteceu com você. Opinião quanto a... Eu não sou especialista na área não, pastor Paulinho que conhece infinitamente melhor do que eu. Você gostou do filme? Gostei? Não. Eu gostei demais, foi muito bom. Por quê? Porque eu não consegui enxergar com os olhos do crítico. Não sou crítico, não consigo fazer essa análise, e muitas vezes a gente não consegue enxergar beleza em algo que frustra a nossa expectativa. Por quê? Porque eu estou apenas olhando para lá. Mas Deus está agindo em outra direção, e eu crio expectativa quanto àquilo que Deus está fazendo, e não acontece do jeito que eu esperava, e muitas vezes eu sofro, eu fico ansioso, mas Deus está operando, Deus continua agindo. Primeira lição: quando a gratidão passa a ser uma amiga íntima, os planos e projetos de Deus começam a ser refeitos, não por Deus, mas por mim, pela leitura que eu tenho feito, por aquilo que eu tenho entendido de Deus. Comece a agradecer. Você já começou a agradecer? Senhor, não sei o que é que o Senhor vai fazer, mas eu te louvo, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou a menina dos teus olhos. O texto que lemos, a mesma leitura, o verso 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra havia sido removida. Por que você está reclamando que a pedra foi removida? Não era a sua grande preocupação? Comece a agradecer, diga: Senhor, muito obrigado. Percebe como a gente consegue enxergar dois extremos? Frustração, decepção. Porque eu esperava que a pedra estivesse lá, mas a pedra foi removida, não sei o que fazer. Levante a mão para o céu, porque aquilo que era desafio, aquilo que era obstáculo, aquilo que era impossível aos seus olhos, Deus já está agindo. A pedra foi removida. Comece a perceber grandeza nas mínimas coisas que Deus faz, nas coisas tão simples, corriqueiras que a gente vive, e Deus tem colocado a sua mão sobre nós e tem nos guardado. Comece a enxergar e comece a glorificar o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o último capítulo da minha vida, da minha história ainda não foi escrita, e eu sei que quando for chegar esse momento, eu sei que o Senhor estará lá para escrever, para a glória do Senhor. Uma outra lição
quando a submissão a Deus passa a conduzir nossas vidas, o controle sai das nossas mãos para as suas. O mesmo texto, verso 5: entrando, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. O que antes nós enxergávamos com preocupação, hoje nós estamos entendendo: Senhor, eu não entendo nada, não sei nem para que esse jovem está aqui, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem plano e projeto nisso aqui. Comece a enxergar Deus nas coisas mais simples do dia a dia. Quando a gente confia em Deus, não é fácil, não é fácil, ninguém tem receita pronta, elaborada, tome 2 comprimidos, 3 comprimidos, um chá, isso não, é vida, é vivência, é experiência, é caminhada. Mas a submissão, ela é conquistada, ela é experimentada, não é comprada, não é transferida, mas é conquistada a cada dia, aprendendo a confiar em Deus. E ainda que eu não entenda porque esse jovem está aqui sentado de banco, mas uma coisa eu sei, que nada pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Percebe que aquilo que foi frustração, preocupação, começa a ser olhado num outro aspecto, numa outra ótica, numa outra percepção. Se antes era preocupação, era inquietação, era frustração, eu começo a enxergar como oportunidade de obediência a Deus. Não duvide, apenas creia. Encontro uma terceira lição: quando a aceitação passa a ser a nossa única atitude, torna-se viável a obediência a Deus. Eu sei que essas mulheres demoraram muito para anunciar aquilo que elas haviam presenciado. Versículo 7, aquele homem de branco, lá dentro do sepulcro, diz a ela: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Não surgiram mais perguntas. Elas não perguntaram porquê, não porquê, não porquê, não. Apenas entenderam que era plano de Deus, se Ele estará conosco lá na Galileia, nós temos apenas que obedecer. Temos apenas que cumprir aquilo que é o desígnio de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Aquelas mulheres não questionaram em nenhum momento. Quanto, porquê, como, onde. Aquilo que era a inquietação, medo, dúvida, passou a ser aceitação por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus irá realizar. Ainda que não recebamos nada da parte dEle, não podemos perder de vista daquilo que Ele quer e deseja para as nossas vidas. Encontro uma terceira lição: cuidado com suas escolhas, elas podem determinar o seu modo de encarar a vida, e logo irá contagiar os que estão à sua volta. Você vai criar costumes, práticas, modelo, pessoas que estão vendo, que estão observando a minha maneira de reagir às situações que muitas vezes batem à minha porta. E aquelas mulheres precisavam ser testemunhas daquilo que elas presenciaram. Vão, diga aos discípulos e diga a Pedro, que ele está indo adiante de vocês, e quer encontrar com vocês lá na Galileia. O texto de João capítulo 20, verso 15, o relato pela ótica, pela narrativa de João, diz assim: Jesus se dirigindo a Maria: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. O próprio Jesus estava falando com ela. Ela estava pensando que fosse o jardineiro, fosse alguém que trabalhava ali. E Jesus estava ali, frente a frente com ela. E pela voz do mestre, ele conhece, Raboni. E Jesus diz: olha, não me toques ainda, porque eu não subi para meu Pai. Mas vai e avisa aos meus discípulos. É tão bom, irmãos, experimentarmos dessa certeza, que ainda que a cruz esteja vazia, que o sepulcro esteja vazio, nós temos uma certeza que nada vai frustrar os planos de Deus. Nada, nada.
Nada. E aí, dentro dessa experiência de Maria e das mulheres, podemos entender que quando o testemunho é uma saudável escolha, o que Deus faz tem o seu tamanho. Milagre sou eu, milagre é você. Milagre é aquilo que Deus a cada dia tem feito na vida de muitos de nossos irmãos. E a semana passada eu estive com uma família da nossa igreja, na verdade só a irmã Rosângela, que é de nossa igreja. E eu quero que os irmãos estejam orando. Na última sexta-feira, a sua irmã Gilzete, ela precisou amputar uma perna, a segunda perna. Mas o que me alegra e o que me deixa em paz é que aquela mulher conhece o Senhor. Aquele que poderia ter feito um milagre, aquele que podia realizar o milagre da cura, da restauração, da transformação. E ela continua crendo em Deus. Isso para mim saí muito impactado. O que é que Deus precisa fazer mais na minha vida, para que eu possa aprender a confiar? E na sexta-feira passada, os médicos precisaram amputar a segunda perna dela. E a grande inquietação, saber se ela sobreviveria a toda essa condição. Não sei o que é que Deus vai fazer na vida dela, mas eu sei o que Deus fez na minha vida, através daquele dia em que ela estive. Sabe, irmãos, tem coisa melhor. Tem que continuar confiando nesse Deus e testemunhando daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará. Quando a multiplicação se torna uma prática normal, logo se tornará uma atitude natural. O relato dos discípulos, os dois discípulos de Jesus, lá no caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas, fala exatamente dessa condição posterior ao testemunho das mulheres, aqueles que elas haviam presenciado lá. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou. E elas saem e anunciam aos discípulos. E esses dois saíam de Jerusalém em direção a Emaú frustrados, porque não conseguiam entender, não conseguiam acreditar naquilo que realmente havia acontecido. E o mais incrível disso tudo, quem estava do lado dele era o próprio Jesus. E Jesus disse: por que vocês estão tão tristes, cabisbaixos, frustrados? E ele disse: olha, você chegou agora em Jerusalém, não está sabendo o que aconteceu com o nosso mestre? Nós esperávamos que ele fosse o grande libertador, mas hoje é o terceiro dia que ele morreu, e frustrou as nossas expectativas. E eles começam a contar do testemunho daquelas mulheres. E eles estavam tão com suas mentes, seus olhos, coração tão fechados, que preferem acreditar no que haviam presenciado, ao invés do testemunho daquelas mulheres. Lucas capítulo 29, isso. Algumas das mulheres entre nós foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Mas alguém está testemunhando daquilo que Deus fez e eu continuo sem acreditar. O que é que Deus precisa fazer mais na minha vida para que o milagre possa ser acreditado, para que eu possa acreditar como ação de Deus na minha vida? Esses homens estavam tão frustrados que não conseguiam enxergar que Deus havia realizado o seu plano, o seu projeto na vida da humanidade, e que aquele que caminhava ao lado deles, sabe, irmãos, é interessante que muitas vezes a gente perde o melhor da festa. Consegue imaginar esses dois homens caminhando, Jesus do lado, e eles frustrados, decepcionados, revoltados com tudo que estava acontecendo, com tudo que aconteceu. E Jesus faz menção de passar direto, e eles convidam Jesus, conversa tão agradável, vem permanecer com a gente aqui, vem ceiar com a gente. E Jesus aceita o convite, Jesus senta para ceiar, e a Bíblia diz que no partir do pão, eles descobriram, eles reconheceram Jesus, e Jesus aparece no meio deles. Quantas vezes eu tenho perdido o melhor da festa, porque continuo desacreditando da presença de Deus ao meu lado? Quantas vezes eu tenho questionado e não consigo perceber pelos olhos da fé que o Cristo está do meu lado, caminhando lado a lado comigo,
e que eu não posso me deixar levar pelas situações e circunstâncias à minha volta. Apenas confiar que é Ele quem conduz a minha vida, é Ele que dirige os meus passos. Mas encontro uma terceira verdade: quando a certeza invade o coração, logo a dúvida que existe precisa se retirar. E aí eu vou lá para o capítulo 20 de João, aquela experiência dos discípulos. No primeiro dia da semana, estavam os discípulos reunidos, Tomé não estava entre eles, e Jesus aparece no meio deles: Shalom, paz seja convosco. E os discípulos ficam espantados, pensando que fosse um fantasma. Não, sou eu, tenham calma, olha minha fronte, meu lado, minhas mãos, sou eu. E eles reconhecem Jesus e ficam tão eufóricos, e ao sair encontram com Tomé, e logo testemunham a Tomé daquilo que eles haviam experimentado: nós vimos Jesus. Que nada, isso é fake news. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar minha mão do seu lado, nem adianta, porque eu não vou crer. Como é difícil lidar com gente assim, porque não é comigo, eu não acredito. Mas comece a agradecer a Deus, porque não é com você, mas Deus tem dado prova a muitos que hoje estão enfrentando situações adversas, e que deve servir como nosso aprendizado. Agradeça a Deus, porque não é você, mas aprenda com a lição dos outros, porque quando chegar a minha vez, assim como Deus fez na vida de alguém, assim como fez na vida de alguém, também fará na minha vida. Esse é o Deus que nós cremos. E o texto lá de João capítulo 20, versos 24 e 25 diz assim: Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Eu fiquei perguntando, se Tomé, ao invés de ter o nome de Tomé, tivesse o nome de Luiz Carlos, eu posso recriminar Tomé? Que é isso, Tomé? Os discípulos testemunhando que eles haviam encontrado, Jesus ressuscitou. Ah não, paciência, eu só acredito se eu tocar, se eu ver, se eu colocar a minha mão. E muitas vezes Deus continua fazendo a nossa volta, e a maneira dele ser conhecido entre nós é aquilo que ele tem feito na vida de muitos dos nossos milagres, que a cada dia Deus é realizado, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele continua sendo o mesmo, ontem e hoje e sempre. Ainda que a descrença tenha ocupado a sua mente, não permita que ela faça morada. E digo isso baseado ainda na experiência do Tomé. Quando foi confrontado por Jesus: sou eu, Tomé, veja aqui meu lado, veja a minha fronte, veja a marca dos pregos. E lá no versículo 28 do capítulo 20 de João, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Mas o que o Senhor está dizendo a você e a mim nessa noite? Disse-lhe Jesus: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Continuamos confiando que o Deus que tem milagre para deixar a cruz vazia, um Deus que tem milagre, fez milagre para curar, para deixar o sepulcro vazio, é o Deus que continua agindo em nossas vidas, e Ele nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês que não viram, mas continuam crendo. Que o bom Deus nos abençoe. Nesse momento estaremos nos preparando para esse memorial, a ceia do Senhor. Ceia que não é derrota, não é fim, não é frustração, mas é honra e glória ao nome do Senhor. Por isso, se prepare, faça uma autoanálise do seu coração, ore ao Senhor. Senhor, se existe alguma coisa em minha vida que está impedindo da minha comunhão contigo, que no nome de Jesus seja retirado, e que você possa participar da ceia do Senhor.